uma nova exposição na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Lembrando que domingo pela manhã nós teremos EBD, tá bom? Então, venha a partir das 9 horas da manhã. E se você que nos visita também quiser estar conosco, pode vir para estudar a palavra de Deus. Sejam bem-vindos alguns amigos, o Adriano está aí com a gente, seja bem-vindo. Está aí tantos outros, fique à vontade no nosso meio. E que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite, com esta carta preciosa, uma das cartas que Paulo escreve, das 13. E temos a oportunidade nesta noite de começarmos aí a exposição de Filipenses. Abra sua Bíblia então, por favor, sem outras comunicações. Capítulo 1, nós estaremos lendo o verso 1 até o verso 11. Deixa sua Bíblia aberta, por favor. Mateus, coloca o primeiro slide. Queridos, esse foi a grande ideia que eu encontrei na carta aos Filipenses. O Evangelho exige sacrifício, porém, é suficiente para gerar alegria verdadeira, mesmo em meio aos sofrimentos da vida, tendo em Cristo o exemplo e o fim de todas as coisas. Então, na minha humilde percepção, eu acredito que essa sentença que eu acabei de ler acaba abrangendo a carta que Paulo escreve. E eu separei, pode dar mais um clique, por favor? Não sei se vai dar para você ler aí, mas eu separei as porções desse formato que está aí na tela. Capítulo 1, de 1 a 11, e hoje nós iremos falar sobre este tema, gratidão pela cooperação em prol do Evangelho. A segunda porção é do 12 ao 30, do capítulo 1 ainda, o progresso do Evangelho em meio às pressões. Porque a vida de Paulo ali, e sobretudo a igreja em Filipos, não vivia tranquilamente, como às vezes a gente imagina. Capítulo 2, de 1 a 11, respondendo às pressões através do exemplo de Cristo. Jesus nos dá a direção, Jesus nos dá o exemplo de como responder essas pressões. Do capítulo 2, 12 a 30, nós iremos ver nutrindo a alegria na obediência sacrificial. Não existe obediência se não tiver esse termo muito bem fixado junto, né? De forma sacrificial. E isso gera alegria. O capítulo 3, até o 3:1 até 4:1, nós encontramos em Cristo o suficiente para uma vida firme. Ou seja, você não precisa de muletas para viver. Você tem Cristo, e isso é suficiente, isso basta. E a última porção, do 4:2 ao 23, Deus supre todas as necessidades de seus filhos. Então nós iremos meditar ao longo aí desses dias para frente. Vai ter algumas quintas-feiras que serão mensagens, outros temas, mas a gente pretende concluir aí em janeiro essa porção. E mais um clique, por favor. Essa é a temática de hoje. Gratidão pela cooperação em prol do Evangelho. E a grande ideia desta porção que eu vou estar lendo junto com os irmãos é essa que está ali. Precisamos engrandecer o Evangelho. Por meio dele conhecemos a verdade e por meio dele temos sido transformados. Então, por meio do Evangelho, nós conhecemos a verdade. E isso transformou a nossa vida, a nossa concepção de vida, de mentalidade, de mundo, de tudo. E a partir do Evangelho nós somos santificados, transformados dia após dia. Quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo sobre as nossas vidas, ali começou esse processo. E nós estamos
sendo transformados dia após dia. Então vamos à leitura do texto do capítulo 1, verso 1 até o verso 11. Acompanhe na sua Bíblia. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, a parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, a saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, pela tua palavra, que é tão rica e tão profunda. E, ó Deus, a minha oração, junto com os meus irmãos aqui, é que o Senhor venha capturar a nossa mente e coração nessa noite. E que, ó Deus, a tua palavra possa realmente incendiar o nosso coração. Por favor, Pai, toma-nos, seja conosco e nos ajude na compreensão e me ajude na explanação desse texto. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Meus amados, o pano de fundo aqui deste livro, ou dessa carta, melhor dizendo, começa lá, ou tem início lá em Atos capítulo 16, como eu havia falado com os amados domingos atrás. Paulo, vocês viram muito bem e conhecem a história. Paulo queria ir para a Ásia e ele foi impedido de ir para lá. E ele, numa visão, então, ele vê um varão macedônio. E nessa visão, esse varão macedônio em pé, ele então roga, dizendo para Paulo passar à Macedônia e ajudá-los. E você vai ver isso em Atos 16, verso 9. Temos então ali o surgimento da primeira igreja batista na Europa. Ela nasce então em solo europeu, e a gente falou isso naquele dia, por essa intervenção direta de Deus. Nós podemos perceber, amados, que Deus é que direciona Paulo para lá, Deus que em todo tempo converte todos que ali estavam, e é Deus que faz a obra completa. E eu falei sobre isso, mas também falei sobre a cooperação daqueles que se colocam à disposição de Deus. Deus, ele direciona todas as coisas e ele convoca trabalhadores para isso. Então há esse duplo sentido, esse duplo trabalho. Deus fazendo tudo e nós cooperando com ele, levando o Evangelho. Nós somos as pernas de Deus aqui na terra. E Paulo, ele fez isso muito, muito bem. Ele então obedece. E ele então obedece de forma sacrificial, sem medir as consequências. Ele vai obstinadamente junto com um grupo para Filipos, e ali então ele prega o Evangelho. E a vida não foi fácil para Paulo e sua comitiva. Silas também estava com ele, Timóteo, provavelmente também Lucas estava junto, e eles então viveram um tempo ali doloroso. Desde esse início da igreja, em Atos 16, até o escrito dessa carta, se passaram 10 anos, em torno de 10 anos. A igreja ali teve o início mais ou menos do ano 51, e Paulo escreve essa carta aqui mais ou menos em 61 ou 62.
E dentro desses 10 anos, Paulo já havia visitado aquela igreja em outras oportunidades. Você vai ver isso em Atos 20, verso 6. Fala sobre essa visita de Paulo. Paulo escreve essa carta na prisão. É uma das cartas que ele escreve preso. Paulo estava preso em Roma. E dali ele escreve também Efésios, Colossenses e também a Filemão. São cartas que ele escreve da prisão, sobretudo da sua primeira prisão. Ele foi preso 2 vezes em Roma. E tudo indica que esta carta aqui foi escrita na primeira prisão, por um motivo bem óbvio. Se você perceber, no capítulo 1, verso 21 ao 26, Paulo nutre uma esperança de voltar àquela igreja para visitá-los, para consolá-los. E já na sua segunda prisão, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele já não tem esse entusiasmo, muito pelo contrário. Lá Paulo já está, ele usa alguns termos fortes, não é? Ali ele já esperava a morte. Ele vai dizer lá em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, sobre estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida já está próxima. Aí ele usa o termo, combati o bom combate, que você conhece muito bem, né? Acabei a carreira, guardei a fé. Então, na segunda prisão, ele já estava esperando a sua morte. Paulo escreve a carta aos Filipenses com 2 propósitos em mente. Isso é importante você ter ciência. A primeira é para agradecer à igreja em Filipos por sua generosidade. Era uma igreja muito generosa. Ela foi a única igreja daquele tempo que se associou a Paulo para ajudá-lo no seu sustento e na expansão do reino de Deus. Você vai ver isso no capítulo 4, verso 15. Paulo fala sobre isso com eles. O primeiro ponto é esse, então, a gratidão. Paulo que está agradecendo. E o segundo motivo era para alertar sobre os perigos que rondavam a igreja. Sobretudo perigos internos e também externos. Toda igreja sofre isso, amados. Seja no primeiro século, como nós estamos vendo aqui, seja a igreja atual. Nós sempre teremos problemas que podem vir dentro da igreja e problemas também que vêm de fora contra a igreja. De alguma forma, nós somos aí submetidos a esses perigos. Para os perigos internos, eu quero que você veja comigo. Ele diz que a igreja sofria com problemas de presunção, de vaidosa superioridade. Se você perceber no capítulo 2, verso 3, Paulo vai falar isso. Não faça nada por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmos. Eles ali estavam sendo induzidos ao egoísmo, aí no verso 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E algumas questões também envolvendo ali, algumas disputas, né, algum tipo de conflito também existia ali naquele momento, até porque nós somos alertados por Paulo no capítulo 4, verso 2, que 2 irmãs estavam em briga, ou estavam ali numa situação que não condizia com 2 irmãs que eram operosas no reino de Deus. E Paulo vai falar sobre elas, Evódia e Sintique, que elas, e alertando a igreja para que elas pudessem estar em concordância no Senhor, para que elas não tenham o seu ponto de vista levado às últimas consequências, mas que elas possam viver em harmonia, em concordância no Senhor. Nós não sabemos detalhes sobre isso, mas havia aqui realmente um desacordo entre essas irmãs. E também um espírito de reclamação, amados. Capítulo 2, verso 14, Paulo vai falar, olha, fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Né? Vocês precisam tratar aí os sentimentos de vocês, o coração de vocês. E de forma externa, existiam ataques também, perigos dos falsos mestres. Sempre na igreja primitiva teve isso. Sempre. Os falsos mestres e também
os judaizantes. E Paulo vai ser muito duro com eles. Ele vai chamá-los de adversário, capítulo 1, verso 28, e chama-os também de inimigos da cruz, capítulo 3, verso 18. São problemas que estavam ali sobre a igreja. Mas, preste atenção, apesar desses problemas internos e externos, essa carta aqui, a nota dominante dela em toda a carta é a alegria triunfante. É uma carta da alegria. Paulo, apesar da sua condição, apesar das suas circunstâncias, ele esbanja alegria ao escrever essa carta. A alegria triunfante. Ele era um prisioneiro, mas ele era feliz. Ele estava preso, mas havia alegria em seu coração, contentamento, a ponto dele incentivar a igreja, da prisão ele incentiva a igreja sobre essa alegria, e essa alegria dessa carta, junto com todos os seus desdobramentos, ela também é um incentivo para nós, de um regozijo que precisa haver no nosso coração por conta de Cristo Jesus. E isso é tremendo ver na carta. Por isso que muitos dizem que essa carta, a chave, o texto-chave desta carta é justamente o capítulo 3, verso 1, sobretudo a parte primeira, que fala sobre alegrai-vos no Senhor. A alegria do apóstolo Paulo não estava fundamentada em outra coisa, em outra pessoa, a não ser em Cristo. Jesus era quem alegrava o seu coração. E aí nós vamos então, amados, para esta saudação que ele faz. E o que difere essa saudação que ele faz das demais, com exceção de Tessalonicenses e Filemão, é que Paulo não usa aqui as suas credenciais apostólicas. Ninguém aqui estava questionando o apostolado de Paulo. Muito pelo contrário. Paulo aqui não precisava dar carteirada, né? Como muitos fazem. Eu sou fulano de tal, pá, dá aquela carteirada. Cara crachá, né? Cara crachá. Ele não precisava fazer isso. Por quê? Porque aquela igreja o amava e ele amava aquela igreja. O Hernandes Dias Lopes diz de que aqui é uma carta de um amigo escrevendo para outros amigos. Esse é o sentimento que brota ao ler essa carta aos Filipenses. De uma proximidade tão grande, a ponto de Paulo falar, sabe, sobre coração, identificação. É muito lindo, amados, vermos uma carta a qual a igreja se identifica com o seu fundador e o fundador se identifica com ela. É lindo demais ver isso aqui. Ele então começa o texto dizendo Paulo e Timóteo. Alguns pegam esse termo Paulo e Timóteo e atribuem a essa dupla autoria para a carta. E só que isso não tem nada a ver. Aqui Paulo não está dividindo a sua autoria com Timóteo. Ele inclui Timóteo na sua saudação por alguns motivos que são óbvios. Primeiro, a gente precisa lembrar que Timóteo estava na formação daquela igreja. Paulo iniciou tudo junto do apóstolo Paulo. E você vai ver isso em Atos 16, de 1 a 3, ele sendo comissionado. Timóteo era querido por aqueles irmãos, era muito querido. Paulo diz que eles conheciam seu caráter. Se você for lá no capítulo 2, verso 22, vai dizer de que o caráter de Timóteo, aquela igreja conhecia e era um caráter realmente de confiança. De confiança. E Timóteo já demonstra isso desde lá em Listra e Icônio. Aqueles irmãos que estavam em Listra e Icônio, antes dele fazer parte da comitiva, eles davam bom testemunho de Timóteo. Atos 16, verso 2 fala sobre isso. Nós vamos perceber também, um dos motivos é que Timóteo já havia estado naquela igreja mais outras 2 vezes. Então, você vai perceber isso em Atos 19, 22 e Atos 20, 3 e 4. Timóteo indo já 2 vezes lá. E para finalizar, o motivo pelo qual Timóteo entra aqui no prefácio, na saudação inicial, é que Paulo tinha pretensões de enviar novamente Timóteo até Filipos. E o capítulo 2, verso 19, vai falar sobre essa intenção do apóstolo Paulo de levar, ou de mandar a Timóteo lá
na igreja novamente. Então, isso é mais do que suficiente para Paulo incluir Timóteo junto dele. Ele diz, olha, servos de Cristo, olha as credenciais que o apóstolo Paulo apresenta. Servos de Cristo, são escravos, o verbo aqui é doulos, escravo, servo, homem de condição servil. Eles não tinham controle sobre as suas próprias vidas, eles eram servos de Cristo Jesus, servos de Cristo Jesus. Ele fala assim, alguém que se rende à vontade de outro, no caso, à vontade do próprio Cristo. E embora, amados, Paulo estivesse preso, como eu disse, em Roma, não foram os romanos que o prenderam. Paulo estava preso a Cristo. Paulo, antes de qualquer coisa, estava preso a Jesus Cristo, amarrado à graça de Deus e submetido a sofrer pelo Evangelho. Embora os romanos que colocaram as mãos em Paulo, mas a vida de Paulo já estava sobre os cuidados do próprio Deus. Porque foi Deus, é Deus que está no controle de todas as coisas. Ele escreve essa carta e coloca destinatários, todos os santos, é importante. Esse prefácio aqui é rico, só o prefácio daria uma mensagem toda, verso 1 e verso 2. Uma mensagem nesses dois versos. Todos os santos, quem são esses? Os convertidos. Aqui não podemos confundir com pessoas qualificadas no sentido de serem perfeitas. Não é isso. São convertidos. Paulo não está aqui preocupado, queridos, com o que os cristãos são por natureza neste mundo, mas com o que eles são pela graça aos olhos de Deus. Politicamente eles são filipenses, e não há nisso tão grande honra, mas a graça fez deles portadores da natureza divina, conferindo-lhes a honra das honras, oferecendo-lhes o próprio título e o caráter de Deus, chamando-os de santos. Então, isso que Paulo quis dizer, de que eles são santos por conta não deles, mas por conta de Cristo, do nosso Deus. E Calbart vai dizer que pessoas santas são pessoas não santas, que mesmo sendo não santas, foram entretanto separadas, reivindicadas e requisitadas por Deus para o seu controle, para o seu uso, para si mesmo que é santo. Isso é formidável. Olharmos para esses homens aqui, para nós, e vermos que realmente nós não somos nada. E nós somos apenas escravos de um Deus que é santo e nos chama para andar com Ele. E Ele diz aos santos, inclusive bispos e diáconos, os líderes da igreja. Os bispos aqui eram os superintendentes, aqueles que cuidavam da igreja, líderes que conduziam a igreja. E os diáconos, os líderes que ajudavam com as necessidades, tanto dos de dentro quanto dos de fora. Mas eu achei muito interessante porque ele faz uma distinção aqui. Os santos primeiro e depois os líderes. Não é? Paulo faz menção primeiro dos santos, os irmãos, e depois cita líderes. Paulo aqui mostra que os líderes existem para a igreja e não a igreja para os líderes. Isso aqui é formidável. Os líderes não estão acima dos crentes, mas entre eles. Paulo aqui quebra o sistema separatista do seu tempo, da sua época, aonde limitava uma corte superior das inferiores. Os inferiores tinham que servir de forma cega aos superiores. Na igreja não existe isso, amados. Nós aqui somos todos iguais. Todos iguais. A liderança da igreja, ela serve à igreja. Ela está dentro do povo. Isso precisa realmente mudar a mentalidade de muita liderança que nós temos nos dias atuais, não é? Muito. Em Mateus 20, 25 a 28, Jesus é categórico, ele fala sobre isso, sobretudo quando aquelas mães chegam para falar sobre os seus filhos, não é? Para se assentar à direita, à esquerda de Jesus, naquela situação toda, e Jesus vai dar ali uma lição tremenda. Ele vai dizer, olha, os governantes das nações, eles dominam as pessoas importantes e exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, olha só. Pelo contrário,
Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a liderança serve a igreja. A liderança é tirada de dentro da igreja. Isso Paulo já deixou claro no seu prefácio. Ele fala sobre graça e paz. Aqui é muito interessante também, porque graça e paz é uma conjunção de dois tratamentos. A graça era um tratamento, uma saudação normalmente dada pelos gregos, ou quando se falava aos gregos, que aqui tem a ver com caris, graça, caris. E paz é justamente erene, é a saudação normal aos hebreus. O que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo está fazendo aqui, é juntando esses dois povos e dando uma saudação única. Lembra que nós falamos sobre aquela palavra que eu tive dificuldade de falar naquele domingo? Pluralidade. Treinei em casa, estou conseguindo falar com mais, com a melhor, a igreja era plural. A igreja aqui tinha grego, tinha romano, tinha asiático, tinha todo mundo aqui. Não é? Então Paulo inclui todos. Todos somos um em Cristo Jesus. Essa é a ideia. Não existe separação, não existe, sentimento de faccioso. Não existe isso. A igreja, ela tem vários perfis dentro de uma única igreja. Então Paulo fala tudo isso aqui nesse prefácio. Mas vamos ao segundo ponto. Nós vamos ver então, no segundo ponto, sobre a oração de gratidão pelo que fizeram pelo Evangelho. E eu quero então agora, nessa próxima parte, falar sobre isso, sobre essa oração. Eu dividi aqui sobre duas orações. A gente vê uma oração de gratidão e depois nós vamos ver uma oração de petição. Paulo agradece aqui, ele dá graças a Deus, quando ele lembra do testemunho dos irmãos em Filipos. Ele agradece, porque o Evangelho causou ali algo favorável naquele contexto. Contexto tão difícil que o apóstolo Paulo viveu. Contexto tão, conturbado. Paulo foi preso, açoitado ali em Filipos. Ele teve que expulsar demônio. Enfim, foi muito difícil ali o início dessa igreja. Mas Paulo está grato. Ele escreve essa carta dizendo: olha, eu agradeço a Deus pelo avanço do Evangelho. E isso, amados, é uma característica do ministério do apóstolo Paulo. Essa gratidão pelo Evangelho, ele crescer. E você vai ver isso, em Romanos capítulo 1, verso 8 e 9, 1 Coríntios 1, 4, Efésios 1, 15 e 16, Colossenses 1, 3, 1 Tessalonicenses 3, 9, 2 Timóteo, Filemão. Você vai ver em vários escritos de Paulo, ele dando graças a Deus pelo avanço do Evangelho. Isso é formidável, nós analisarmos de que nós precisamos agradecer a Deus, ter um coração grato, porque o Evangelho está alcançando vidas e pessoas e transformando as suas realidades. A igreja que perdeu o foco disso, do Evangelho, do poder que o Evangelho produz, nós não iremos definitivamente compreender o que é o Evangelho na sua íntegra. Paulo aqui, eu fico encantado porque ele demonstra uma humildade piedosa, porque ele dá graças a Deus. Ele ainda usa, o meu Deus. Aqui demonstra uma intimidade muito grande do apóstolo Paulo com Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Ele aqui demonstra uma humildade piedosa, porque Paulo poderia muito bem bater no peito. Olha, eu passei horrores lá naquela igreja, olha como é que ela está hoje, crescendo. Tem presbíteros lá, tem bispos, tem até diáconos. E a igreja está crescendo. Essa carta, Paulo não faz nenhum tratamento teológico nela, como ele faz em Romanos, em Efésios, em outras cartas. Isso nos dá a entender de que, apesar desses probleminhas que a igreja sofria, era uma igreja saudável. Uma igreja que estava prosperando. E Paulo não bate no peito pelo que ele fez na igreja. Ele poderia, olha, está vendo, Deus? Olha a igreja que eu instituí.
ali na Europa. Paulo não faz isso. Ele se mostra realmente humilde. O foco dele era Deus e a sua graça. Agora, muito interessante, porque Paulo está preso, como eu disse, e ele, na prisão, ele recorda dos irmãos. Paulo poderia estar pensando sobre os seus sofrimentos, sobre as suas angústias, sobre as suas expectativas de sair daquela prisão. E ele mesmo na situação que estava, ele lembra, ele recorda dos irmãos. Eu fico a imaginar como Paulo poderia estar, como é que está fulano de tal? De repente ele citou um nome na sua mente, não é? Como é que está? Será que ele está bem? Será que aquele outro, será que ele era um pouquinho fraco na fé? Será que ele conseguiu se firmar? Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Paulo então não pensa em si, amados, ele pensa nos outros. É impressionante isso. Enquanto ele aguardava o seu julgamento em Roma, os cristãos de Filipos lhe vem à memória. Isso porque Paulo, amados, ele via as glórias produzidas pelo Evangelho e não as circunstâncias dolorosas produzidas pelos homens. Paulo tinha a mente dele focada no Evangelho. E ele cita no capítulo 4, verso 1, né, que aquela igreja ainda era uma igreja que foi a coroa da sua alegria. Ele começa a pensar nisso. De repente ele pensava em Lídia, de repente ele pensava no carcereiro, de repente ele pensava naqueles presos que estavam ali e não fugiram, de repente ele pensava naquela menina e tantos outros. E ele fala, olha, é coroa da minha alegria. Paulo se alegrava nos feitos de Deus. Ele dá graças a Deus pelo que o Evangelho causou naquele lugar. E ele faz isso, amados, com alegria. O verso 4. Fazendo sempre com alegria, súplicas, por todos vós em todas as minhas orações. Queridos, embora a sua condição estivesse impedida na locomoção, porque Paulo não poderia sair de lá, as suas orações poderiam chegar a qualquer lugar do mundo. Olha que interessante. A sua comunhão com os irmãos estava prejudicada geograficamente. Geograficamente eram impedidas de estarem juntos. Mas preste atenção, não existe barreiras para a oração. Não existe barreiras. E pegando um gancho sobre isso, a gente precisa compreender de que a oração nos conecta com Deus, nos dando convicção de que não estamos sozinhos. A oração, amados, é o que produz em nós consolo no meio das angústias. E ele faz isso com alegria, ele ora com alegria. Por quê? Porque ele sabia que pela oração ele poderia se conectar com aqueles irmãos. Pela oração ele estava realmente deslumbrando o poder do Evangelho. Pela oração ele poderia interceder por aquele povo. Na oração nós somos lembrados por Deus que não estamos sozinhos. Porque primeiro falamos com o próprio Deus. E falamos com Deus também a respeito dos nossos irmãos. Se existe um ambiente que você se sente contagiado, você se sente como que você estivesse com muita gente ao seu redor, é na oração. Porque você deslumbra a presença de Deus e você pode falar com Deus também a respeito dos seus irmãos. Por isso que eu aplico isso, né? A oração é o melhor antídoto. Agora é outra palavra, né? Antídoto para a depressão. É o melhor antídoto. Quer ficar deprimido? Pare de orar. E pare de ler a palavra de Deus. Agora, quer dar um chute na depressão? Comece a orar. Comece a ter uma vida de oração. E você vai ver que o seu coração vai brotar alegria.
vai ser renovado o seu coração. Nós vemos aqui uma igreja, era uma igreja comprometida com o Evangelho. O verso 5 vai nos afirmar isso, que essa alegria do apóstolo Paulo, essa gratidão a Deus, por recordar daqueles irmãos, tem um propósito, e as orações que ele faz tem um propósito de pensar sobre essa cooperação que aqueles irmãos deram para o Evangelho, ou no Evangelho. O verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Era uma igreja, como eu disse, que a sua essência era a cooperação com a igreja de Cristo. Uma igreja madura, uma igreja saudável, é uma igreja que coopera com as outras. É uma igreja que coopera com as outras. Se você quer realmente ver uma igreja saudável, você precisa ver se ela é alguém que coopera com outras igrejas. E isso a gente fala sobre missões, por exemplo, a gente fala, né, sobre envolvimento missionário e tudo mais. Agora, preste atenção. Ela foi a única igreja que ajudou desde o início o apóstolo Paulo. Verso 15 do capítulo 4. Eles ajudaram por 2 vezes o apóstolo Paulo quando ele estava em Tessalônica. Capítulo 16, ou melhor, verso 16 do capítulo 4. Quando Paulo estava em Corinto, eles também ajudaram. Segundo aos Coríntios 11, de 8 a 9. Quando Paulo foi para Jerusalém, depois da terceira viagem, e ele então faz a terceira viagem para arrecadar fundos para a igreja da Judéia, porque estava passando por dificuldades, o que a igreja de Filipos fez? Sem poder, eles levantam recursos para a igreja da Judéia. Olha que interessante. E quando Paulo está preso aqui, o que eles fazem? Mandam Epafrodito para poder ir lá, levar donativos e ver como é que Paulo estava na prisão. Estava ali atendendo Paulo naquela ocasião. Então é uma igreja, amados, que cuidava de outras igrejas. Era uma igreja que cuidava dos seus líderes. Uma igreja operosa. Agora, verso 6, Paulo diz, olha, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo. Aqui Paulo demonstra uma convicção na operação de Deus, em completar aquilo que o próprio Deus havia começado. E Filipenses 3,12 vai dizer, não que já tenha alcançado, porque Paulo vai se colocar numa situação que ainda não havia alcançado a perfeição, mas ele diz, olha, eu prossigo para alcançar aquilo pelo que fui também preso por Cristo Jesus. E Paulo então tinha convicção de que nem ele, nem aqueles irmãos ainda estavam completos, porém, estavam caminhando e prosseguindo para alcançar aquilo que Deus já havia começado na vida do apóstolo, mas sobretudo na vida da igreja. Eu achei muito interessante esse termo, plenamente certo, essa convicção de Paulo, estou plenamente certo. Aqui a ideia é de ser persuadido por Deus. Paulo não foi persuadido pelas circunstâncias, por pessoa alguma, não. Foi o próprio Deus que o convence dessa certeza que ele tem, de que o próprio Deus começou a obra e vai completar. E ele começou a boa obra, aqui está envolvido tudo que Deus faz no homem. Achei muito interessante isso também, porque diz que Deus vai completar a obra. E essa obra, o Wisber vai dizer o seguinte, que é a obra que Deus realiza por nós. Qual foi a obra que Deus realizou por nós? Salvação. A obra que Deus realiza em nós, santificação. E em terceiro, a obra que Deus realiza por meio de nós, que é o serviço. E a ideia de serviço, amados, não é de fazer coisas para Deus, mas a ideia de servir a Deus é de viver em adoração a Deus, e a partir de uma vida de adoração a Deus, você é um instrumento na mão dele. Isso é muito rico. Por isso que as boas obras praticadas vêm depois do impacto sofrido da obra praticada na cruz. Se as nossas boas
práticas, boas obras, boas ações não vierem depois do impacto da cruz, nós estamos fazendo para nós mesmos. Mas quando nós entendemos que essa boa obra que começou na salvação, e ela tem continuidade na santificação e também no serviço, numa vida de adoração que serve a Deus, isso precisa vir a partir do encontro que nós temos com Cristo. Só assim. E olha, ele usa um termo também muito, muito fantástico, que essa obra, sabe que ele está certo de tudo isso, que essa obra, que aquele que começou a obra, ele vai completá-la. Completar. Aqui é um termo muito interessante, que é levar ao término, realizar completamente. Em outras palavras, Paulo nos ensina que nós podemos ter segurança de que Deus nos sustentará até a volta de Cristo e nos fará participantes da natureza moral e metafísica de Jesus. Essa completar é algo que vai acontecer, não tem como ninguém cogitar a possibilidade de não acontecer. É a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. O que Deus começou, Ele vai terminar. Porque Deus não mente, porque Deus não faz uma obra pela metade, porque Deus é forte, porque Deus é poderoso, porque Deus é o único. Único. E Paulo então nos versos 7 e 8 fala sobre um testemunho pessoal. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no meu coração. Olha só, a carta de um amigo para outros amigos, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo, ele dividia aquilo que Deus fazia através dele, ele não considerava melhor do que os outros. Todos aqueles que cooperam em prol do Evangelho, todos são participantes dessa graça. É isso que ele está falando para aquela igreja. Paulo justifica aqui a sua afeição pelos irmãos de Filipos. Vos trago no coração. Ele amava aquele povo, ele amava aqueles irmãos. Embora eles estivessem distantes fisicamente, aqui, amados, eu percebo uma unidade em Cristo que ultrapassa toda explicação. Essa irmandade que nós temos uns para com os outros, que precisa ser nutrida, que precisa ser, cultivada. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Às vezes isso cai no descrédito, não é? Às vezes a gente não dá valor a isso. Paulo nos mostra o valor de sermos irmãos em Cristo, porque eles não são impedidos de terem um relacionamento, mesmo que fosse por carta. Mesmo que por carta. Há uma unidade, queridos, há uma unidade do Espírito Santo, unindo todos os povos de todos os lugares do mundo inteiro, por conta de um único nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo une todos, homens, mulheres, pobres, ricos, negros, brancos, índios. Todos nós temos uma identidade em Jesus Cristo. Todos nós temos uma identidade em Jesus Cristo. Por isso que essa carta aqui, ela eleva a nossa baixa estima. Porque podemos perceber de que Jesus Cristo é suficiente na nossa vida. Podemos perceber nessa carta de que nós temos irmãos chegados, que podemos confiar e podemos nos achegar. Mesmo que distantes, mesmo que não geograficamente pertos, nós podemos contar uns com os outros. Sim, podemos, porque nós somos um único corpo, o corpo de Cristo. O único corpo, o corpo de Cristo. E eu me lembrei de 1 Coríntios 12, 26 e 27. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Nós somos membros do corpo de Cristo, em que Ele é o cabeça.
E Paulo usa uns termos interessantes, né? Seja algemados, trago, né, no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Nós somos um corpo em Cristo, seja acorrentados pelo Evangelho ou falando livremente dele. Nós temos irmãos nesse exato momento passando privação, nós temos irmãos nesse exato momento sofrendo perseguição, nós temos irmãos nesse exato momento que estão presos, nós temos irmãos que estão aguardando a sentença para serem mortos, nós temos irmãos sofrendo pelo Evangelho. A pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos: será que nós temos nos importado com os nossos irmãos ao redor do mundo? Ou nós estamos mais preocupados com o nosso próprio umbigo? Irmãos, se existe uma coisa que nós precisamos levar em consideração nesses dias que temos vivido, é de que nós estamos vivendo muito para nós mesmos. Muito para nós mesmos. Muito. Essa carta vai dar um choque na gente, para a gente parar de pensar só em si mesmo. Nós temos que fazer as coisas desse mundo, sim. Nós temos que estudar, sim, fazer, conquistar. Mas acima de qualquer coisa, nós temos que viver o Evangelho. E viver o Evangelho significa viver para o outro e não para si mesmo. Paulo aqui apela pelo tribunal de Deus, né, para enfatizar o quanto ele amava aqueles irmãos. O verso 8: pois minha testemunha é Deus, olha só, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo aqui, com certeza, todos os dias, ele estava diante do seu Deus, do nosso Deus, pensando naquela igreja, apresentando aqueles irmãos diante do Senhor. Você tem apresentado seus irmãos diante do Senhor? Você tem colocado diante de Deus aqueles que têm sofrido nesse tempo? É algo que a gente precisa pensar, amados. Um autor disse o seguinte: todo verdadeiro amor espiritual é apenas uma porção do grande amor com que Cristo nos amou, e que vive e anseia em todos quantos estão vitalmente unidos a Ele. O amor é o que nos une, e por isso que a gente vai ver de que, em terceiro lugar, a oração de petição para que o Evangelho continue fluindo, frutificando na vida daqueles irmãos. E o verso 9 vai dizer: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. O amor é a base de todo relacionamento e que precisa ser cultivado e amadurecido. Preste atenção, Paulo não está aqui dizendo, ou melhor, não está aqui rogando por mais recursos para aquela igreja, embora eles precisassem. Paulo não roga por livramento, embora eles fossem perseguidos. Paulo aqui roga por mais amor. E é interessante pensar de que Paulo aqui não está escrevendo a esta igreja como um povo que falta amor. Não estava faltando amor na igreja. Mas Paulo escreve e diz para que esse amor aumente, para que ele cresça. O amor, amados, ele precisa ser cultivado. Se você não cultivar o amor, naturalmente, ele não vai crescer. Muito pelo contrário. Por que muitos casamentos acabam? Porque falta o cônjuge, um ou outro, ou ambos, cultivar esse amor. E amor tem muito a ver com aquilo que nós fazemos. Tem gente que fala, mas o camarada falando para a esposa, não é? E ela questiona, poxa, você nunca demonstra amor por mim e tudo mais. E aí ele responde, olha, eu já te disse que te amo lá quando a gente casou. Se eu mudar de ideia, eu te falo, não é? Se eu deixar de amar, eu te falo. Né? Tem muita gente que vive assim.
que acha que, sabe, uma declaração apenas que fez vale para toda a vida, não é? Não. O amor, ele precisa ser demonstrado. E aí nós vamos ver qual é o meio pelo qual o amor cresce, não é? Porque Paulo dá uma fórmula aqui. Ele fala que o amor deles precisavam crescer mais e mais em pleno o quê? Conhecimento e toda percepção. Qual é o meio pelo qual o amor cresce? O crescimento do amor é controlado e dirigido pelo conhecimento e percepção. E aqui tem a ver com discernimento também. Por isso que amar não é você sair fazendo a vontade do outro. Não, isso não é amor. Amar não é você, eu amo meu filho, eu dou tudo que ele quer. Isso não é amor. Muito pelo contrário, você está odiando teu filho. Se você der tudo que ele quer, amanhã ele vai fazer coisas que você não gostaria que ele fizesse. Eu vi uma cena dessa esses dias, num dos plantões que eu estive, um garoto de 19 anos desacatando a mãe, o pai, batendo na mãe, coisa horrível. E a mãe, eu presenciei isso, e a mãe dizendo, olha, está vendo o monstro que você criou? Ainda colocando a culpa no marido. Não é? Olha o monstro que você criou, 19 anos, achando que é o dono do mundo, achando que todos estavam ali para servi-lo. E eu fiquei olhando e orando a Deus, falando, Deus, tem misericórdia desse jovem, não sabe nada da vida, nada. É triste, amados. Então o amor, ele precisa ter conhecimento, e esse conhecimento precisa fazer com que o meu amor cresça. E um outro autor vai dizer que o amor na afeição de Cristo interessa-se realmente pelo outro, deseja ajudá-lo, levá-lo ao alvo. Por isso, esse amor precisa de conhecimento e de percepção clara da natureza e da situação do outro. Percepção clara dos meios pelos quais, de fato, se pode ajudá-lo, exterior ou interiormente. Conhecimento para poder ajudar e fazer com que esse amor cresça. E essa palavra conhecimento aqui, ela ocorre 21 vezes no Novo Testamento, e sempre se referindo ao conhecimento das coisas de Deus. Olha que interessante. É um conhecimento religioso, espiritual, teológico. Para a gente amar mais, a gente não precisa ir para a filosofia, ter conhecimento filosófico para a gente amar mais. Para a gente aumentar o nosso amor, nós não precisamos de conhecimento intelectual em qualquer outra esfera. Nós precisamos ter conhecimento de Deus, de Cristo, da palavra. É isso que Paulo está falando aqui. E esse conhecimento tem 4 aspectos. O primeiro, o conhecimento é o meio da salvação, pois a salvação é descrita como conhecer a verdade. Se eu quero que o meu amor, que esse amor cresça, como Paulo estava desejando àquela igreja, eu preciso ter um conhecimento de Cristo, da salvação, do que aconteceu comigo. Segundo, o conhecimento é uma marca do próprio cristão. 1 Pedro 1:2 vai falar sobre isso. Todo crente, ele é marcado pelo conhecimento, por esse conhecimento da salvação, e se torna prática na sua vida. E terceiro, o conhecimento é uma das evidências do crescimento cristão. Aí eu só quero ler Colossenses 1:10 só para enfatizar isso. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E em quarto, o conhecimento é o estado do cristão que atingiu a plena maturidade. E Efésios 4:13 e 14 vai dizer que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente ou fraudulosamente. Esse conhecimento de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, do próprio Jesus Cristo, me faz amar mais. E qual é a finalidade, então, do conhecimento e dessa percepção?
para sermos aprovados, verso 10. Para aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O discernimento deve levar os crentes a escolherem as coisas boas e rejeitarem as más. A ideia aqui, para aprovar as coisas excelentes, é você colocar na balança o que vai realmente produzir vida na tua vida e o que não. O que é de Deus e o que não é. E você então optar por aquilo que vem de Deus. É você fazer um raio-x em tudo aquilo que você vive neste mundo e ver o que é bom e o que é ruim. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas, mas nem todas nos convém experimentar, não é? Então a gente precisa ter esse discernimento para buscarmos as coisas aprovadas e excelentes. Por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, 5:21, examinai tudo e retém o que é bom. Examine tudo, mas fique somente com aquilo que é bom, com aquilo que agrada a Deus. E ele fala sobre essa questão de ser sincero e inculpável. Um amor maduro, ele desemboca em sinceridade e inculpabilidade. Se sinceridade tem a ver com a vida íntima, pessoal de cada um, a inculpabilidade tem a ver com a vida pública. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês precisam no seu íntimo serem sinceros e inculpáveis. Ninguém pode olhar para você e ver duas personalidades ali. Ou duas pessoas, uma de segunda a sexta e outro de sábado a domingo. Ou um em casa e outro no trabalho. Não pode. Nem aquele que levanta a mão, adora a Deus na igreja, mas sai dali e começa a agredir todo mundo do lado de fora. Se irritando facilmente. Não sendo controlado pelo Espírito. Sincero aqui, essa palavrinha que Paulo usa aqui, eile, que significa luz solar. E crinem, que significa julgar. Então a combinação de ele e crinem é capaz de passar, o sentido é capaz de passar pela prova a luz solar. É você passar, ter a sua vida sobre a luz, sobre o calor da luz solar e mesmo assim passar e nada acontecer. E você não ser pego em alguma falta. E você não ser pego em alguma brecha. Essa é a ideia que Paulo está colocando aqui. A sua vida pode ser exposta ao sol, sem que apareça faltas significativas. Na língua portuguesa, o adjetivo sincero vem do latim sincero, que significa sem mistura, não adulterado, puro. Dá também essa ideia, né, de pureza, sem mistura. Alguém autêntica, alguém que realmente quer ter uma vida plena diante do Senhor. E inculpáveis, dando a ideia de que o cristão jamais se converte em causa de tropeço para outra pessoa. Assim o cristão é em si mesmo puro, mas com um amor e uma bondade de tal índole que atrai os demais à vida cristã e jamais causa repulsa. É a pessoa olhar para você e falar, poxa, você lida com as situações e tal, eu tenho visto o seu testemunho, poxa, me dá uma vontade de ir na igreja que você faz parte, ou me dá uma vontade de conhecer o Deus que você serve. É mais ou menos por aí. E o verso 11, amados, ele, para a gente estar encerrando, fala de cheios do fruto de justiça. E a palavra justiça aqui é tomada aqui no sentido de justiça prática, interna, e não de justificação. Aqui não tem a ver com ser justificado, ou melhor, justificação para salvação, não é? Mas aqui tem a ver com um fruto
que você, então, por ter o Espírito Santo, você desenvolve. Aí lembrei, obviamente, de Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e por aí vai. O crente em Cristo Jesus, que está cheio de frutos de justiça, ele é alguém que busca viver a qualidade do fruto, ou as qualidades do fruto do Espírito. Isso, amados, só é possível mesmo pela obra redentiva de Cristo, porque ele vai falar isso, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Porque somente uma vida em Cristo nós podemos desenvolver tudo isso. E para quê? Para a glória e louvor de Deus. Para a glória e louvor de Deus. O fim, então, é glorificar a Deus. E aí, Romanos 11:36, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A nossa vida precisa realmente ser vivida para a glória do Senhor. Algumas aplicações para a gente ir embora. Primeiro, gratidão pela expansão do Evangelho. Nós precisamos contemplar os feitos de Deus na história. Outro dia acordei após um sonho, e no sonho eu me via pegando um livro lá na estante, que falava sobre os mártires. E justamente nesse momento que eu estava preparando, essa mensagem, eu comecei, a ver isso, a olhar para os testemunhos de alguns irmãos do passado, e ver o quanto, amados, aqueles homens viveram o Evangelho, sofreram pelo Evangelho, e por conta deles, nós hoje estamos aqui. Nós precisamos ter gratidão a Deus, porque o Evangelho tem se expandido, vem se expandindo em todo o tempo, em todos os anos e séculos. E Paulo tinha isso no coração, ele sempre se referia à igreja ou aos líderes, falando sobre isso, sobre esse crescimento do Evangelho. Lá em 1 Tessalonicenses 3:9, ele fala assim, pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa perante o nosso Deus. Ele vai falar isso em Romanos, em Coríntios, Colossenses, mais em Tessalonicenses, Timóteo, Filemão. Paulo era alguém grato a Deus pelo avanço do Evangelho. Segundo, precisamos desenvolver o amor. William Barclay diz que o amor é sempre o caminho do conhecimento. Quando amamos algo, desejamos saber cada vez mais acerca dele. Se amarmos uma pessoa, desejaremos saber cada vez mais a respeito dela. Se amarmos Jesus, desejaremos conhecê-lo mais e mais. O amor é algo crescente. Quanto mais você ama, mais você vai desejar amar. Quanto mais você ama, mais você vai se importar com as pessoas. Quanto mais você ama, mais você vai temer a Deus, ter temor por Deus. Quanto mais você ama, você vai se envolver com as pessoas. E aí eu achei muito interessante o que Matthew Henry fala. Quão infinitamente Cristo amou. E nisso Paulo era um seguidor de Cristo. E todos os bons ministros deveriam ter por alvo a mesma atitude. Não deveríamos amar com terna compaixão aquelas almas pelas quais Cristo demonstrou tão grande amor e terna compaixão? Por isso que nós devemos amar. Por quê? É óbvio. Nós devemos amar porque nós somos amados. Nós devemos amar porque fomos amados naquele Calvário, naquela cruz, naquilo que Cristo fez por cada um de nós. Não existe amor igual ao de Cristo, amados. E por isso nós amamos. Nós não amamos porque nós sentimos desejo de amar. Nós amamos porque entendemos que o amor é o que nos une. O amor é o fundamento de todas as coisas. E é por isso que nós amamos.
Aprendemos também aqui sobre o desprendimento das coisas dessa vida. Os irmãos de Filipenses, eles tinham poucos recursos, mas fizeram mais do que qualquer outra igreja do seu tempo. A questão, amados, de ser desprendido não significa a quantidade de dinheiro que você tem no banco. Tem gente que tem muito dinheiro no banco, mas é sovina. Já ouviu aquela expressão? Alguém sovina? Que não abre a mão, te cumprimenta de mão fechada. Agora, tem gente que tem tão pouco, mas o pouco que tem, ele contribui. Isso é fantástico. Nós precisamos nos desprender das coisas dessa vida. A gente precisa, amados, se compadecer daqueles que não têm recurso. Esses dias um colega foi cortar uma árvore aqui no Morro da Bela Vista ali. E ele chegou lá, ele se deparou com uma casa, quatro tapumes e um telhado. E morando ali uma família inteira, 2 crianças. Ele se comoveu no coração, chegou lá na base. Poxa, eu tenho algumas coisas lá em casa e eu vou levar para aquela criança. Está fazendo aniversário naquele dia, né? Uma menininha, 5 aninhos fazendo aniversário. E o que doeu o coração dele é que ele viu a menininha fazendo comidinha com barro e a panelinha dela era folha. E ela ficava fazendo aquela comidinha na folha, do barro, misturava o barro e botava na folhinha. Ele chegou lá, aquilo me impactou também. Falei, rapaz, vamos lá em casa, eu tenho algumas coisas lá e eu vou pegar também. Chegamos lá, amados, você precisa ver a alegria daquela criança. A alegria daquela criança. Eu falei, olha, a gente não está fazendo nada demais, mas pelo menos o aniversário daquela criança foi diferente. Levamos tanto brinquedo, compramos um bolinho para ela bater parabéns depois. Não é? Já nos comprometemos, já entramos em contato, né, com a assistência social, vai estar indo lá. Eu quero fazer mais, né, mas a gente precisa se envolver com essas pessoas. A gente precisa se envolver com a causa das pessoas, amados, que têm sofrido ao nosso redor. Amém, amados? Vamos nos importar mais com as pessoas, sobretudo aqueles que são desfavorecidos. Desfavorecidos. O conhecimento do Senhor precisa nos tornar maduros ao longo do tempo. Quanto mais, amados, nós vamos caminhando na fé, mais nós precisaríamos ser maduros. Quanto mais conhecendo ao Senhor, quanto mais conhecimento do Senhor, nós precisaríamos ser mais experientes. Mas isso nem sempre é assim. Tem muita gente que acaba sendo uma eterna criança na fé, porque não se desprende para poder realmente se adequar àquilo que Cristo tem em sua palavra. E por último, nossa vida tem um propósito maior, que é glorificar a Deus. Eu lembrei do Catecismo Maior de Westminster, que fala, a primeira pergunta do Catecismo, qual é o fim supremo e principal do homem? Resposta, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Sei que foi muita informação, mas que Deus possa nos ajudar nesse tempo a olharmos com gratidão a Deus pelo que Ele fez nas nossas vidas, sobretudo. Todos os dias pela manhã você precisa acordar e falar, Deus, obrigado, porque a tua graça me alcançou. Todos os dias nós precisamos levantar com o Evangelho na nossa mente e no nosso coração. Porque se não fosse isso, nós não estaríamos de pé. Nós precisamos compreender de quem sustenta você é o próprio Deus.
Por isso que nós precisamos ter a gratidão no coração. Também porque o Evangelho, ele continua nos fazendo frutificar, trabalhando em nossa vida, em nosso coração, para nos fazer parecidos com Cristo a cada dia. Uma outra oração que você precisa fazer todos os dias quando acorda, é falar: Senhor, já que a sua graça me alcançou, que o Evangelho alcançou a minha vida, me ajude neste dia a ser mais parecido com o Senhor. São duas orações que a gente precisa fazer incessantemente. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de ouvirmos mais uma porção da Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa aplicar aquilo que, ó Deus, eu não consegui. Que o Teu Espírito Santo possa gerar, ó Pai, nas nossas vidas temor, amor, gratidão, perseverança, alegria. Porque apesar, ó Pai, das circunstâncias difíceis que vivemos, nós somos muito gratos ao Senhor, de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor está nos levando. Obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa que nos preparou, está nos preparando para aquele grande dia, o dia do Senhor, como Paulo fala aqui no finalzinho do capítulo. Ele fala sobre isso. O dia do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos enchendo cada vez mais de frutos, o fruto da justiça, para que, ó Deus, o Senhor venha se agradar de nós e a nossa vida realmente tenha significado. Ajuda-nos a olhar para o Senhor. Ajuda-nos a nos alegrar no Senhor. Não permita, ó Pai, que os nossos olhos fiquem fixos naquilo que nós temos vivido aqui, de doenças, de inquietações, de problemas. Que o Teu povo, ó Deus, olhe para a cruz. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa vida e da nossa fé.